Amém, gente. Shalom. Deus abençoe. Como é que vocês estão? Boa noite, Kelly Trindade, André, Jerusa, Xaxai, dançando com o amado. Amém. Yosef, Jamilton, Profeta Christopher, meu amigo, Mike Ruas, Bispa Raíza, Cleide Nobreza, oh glória, Flávia, Halice, Lima Eurisdete, ok. Pastora Lourdes, seja bem-vinda também. Rodrigo Castilho, Jaqueline Marciano, seja bem-vinda. Cleide Nobreza, Gilda Santana, Elimara, Tiago, Beta Messias, opa, Messias é sempre bom ter por perto, né? Luciana Gonçalves, seja bem-vinda. É isso, gente, vamos te convidar, porque hoje eu vou falar sobre as bem-aventuranças de uma maneira que você nunca imaginou e da maneira que deve ser falada. Sempre recomendando agora no início das lives que você visite nosso site, que é www.ministerioatos2.com.br, que ali nós falamos dos produtos, dos livros, dos e-books, mapa profético, resgate de primogenitura, cajado, mezuzá, todos os nossos produtos estão ali. E também você vai entender como funciona nosso ministério online, nossa igreja online, as festas bíblicas que nós celebramos. Quem sabe você pode se tornar um dos nossos discípulos de ministério. Então tudo isso está lá no site www.ministerioatos2.com.br. Também quero recomendar você que está me conhecendo agora a visitar nosso canal no YouTube, que tem mais de 2.000 lives que eu fiz com quase todos os profetas e apóstolos conhecidos do Brasil durante a pandemia, se tornaram amigos nossos. Então nós falamos sobre muitos assuntos: oração em línguas, anjos, ministério profético, 5 ministérios, 7 montes, e muitas outras coisas, nobreza, prosperidade, riqueza. Está tudo lá no YouTube, ministério, né? Essas lives são feitas agora 19 horas pelo Instagram, mas no dia seguinte elas vão para o YouTube. Deixa eu ler aqui. A paz do Senhor, apóstolo, nome de Jesus. Irmão Tiago mora no Alto Alegre do Maranhão. Tenho sido muito edificado para, através da tua palavra, ensino em nome de Jesus. Meu sonho é de gravar, o Tiago, sei. Amém. Tiago, acho que quer gravar uma live, fazer um programa de rádio comigo, e eu estou esperando Deus dizer que sim, né? Se Deus disser que sim, a gente faz mais do que isso. Enquanto isso, só esperar. Shabbat Shalom, amém. Shabbat Shalom. É Shabbat Shalom, isso. Para o mundo é o feriado da Paixão de Cristo, né? E para nós é Shabbat Shalom. Mas também sempre vamos lembrar de Cristo nesse dia. Seja bem-vinda, Carla Regina Melo, Vera, Elza, Maria da Conceição. Sejam bem-vindos. Continuem convidando pessoas, porque hoje nós vamos para a live de número 4 da nossa série Yeshua Revelado, Jesus da maneira que você deveria conhecer. E vamos falar hoje sobre o capítulo 5. As lives anteriores já estão lá no canal do YouTube, você precisa assistir, que estão muito lindas, muito lindas. Tem gente que está se apaixonando por Jesus novamente, só de assistir essas lives. Lezinho Barros, amém. Isso aí, meu irmão, mesma coisa. Se Deus não falar comigo, eu não faço, eu só me movo nele. Mas vamos orar. Vamos orar. Amém, gente? Posso então começar? O canal começou a ganhar uma visibilidade bem maior por conta dos Reels que eu estou fazendo no Reels, né, aqui no Instagram.
sobre interpretação de sonho. O pessoal gosta muito dessas coisas. E como eu tenho esse conteúdo para dar, eu estou dando. E logo depois que eu terminar meu estoque de sonhos, nós vamos começar a fazer interpretação profética de nome no Reels. E isso, na verdade, está sendo uma estratégia para atrair pessoas para o canal, porque eu preciso que esse canal volte a ter 10 mil pessoas. O outro tinha 17 mil, eu cancelei para começar esse aqui do zero. E está andando, está andando. Essa semana nós tivemos 100 e poucos novos seguidores. Então me ajudem a compartilhar, convidar pessoas. Vocês fazem parte desse crescimento. Apóstolo Rodrigo Soares, seja bem-vindo. João Evangelista, Liz Débora, Odília Pinheiro, Ingrid Santos e todos vocês. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças de uma maneira mais profunda. Mais profunda. Senhor, no nome de Yeshua, nós ativamos aqui o nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos, para interagir com o mundo espiritual, interagir com a palavra. E Deus nos permita entender as bem-aventuranças da maneira que o Senhor nos ensinou. Quebra, Pai, as escamas da religiosidade de cada um de nós, e que a sua palavra cumpra o que é escrito, que ela seja viva e eficaz mais uma vez, penetre entre a nossa alma e espírito, entre juntas e medulas. Que possamos ter uma experiência com Yeshua, com Cristo nessa live. Que pessoas sejam abençoadas, no nome de Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 5, lembrando que eu sempre leio na Bíblia hebraica, então tem umas coisinhas diferentes, mas ela é fiel também. Vendo as multidões, Yeshua subiu para o monte. Depois de assentar, os Talmidim, os discípulos, se aproximaram dele e ele começou a falar. E disse: quão abençoados, veja bem, quão abençoados e bem-aventurados é a mesma coisa, tá? Quão abençoados os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles. Quão abençoados os que pranteiam, porque serão confortados. Quão abençoados os pacíficos, porque herdarão a terra. Quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrada a misericórdia também. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Prepara que tem revelação aqui hoje. Quão abençoados os que promovem a paz, porque são chamados filhos de Deus. E quão abençoados os que são perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém, gente? Então, o que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei na primeira live que Yeshua saiu da Galileia, que era um lugar de trevas? Era um lugar de trevas, um povo que andava em trevas, lembra? Ele saiu da Galileia e foi no Yardenite para ser batizado no Jordão. João Batista batizou Jesus no Jordão, purificou ele. Depois ele subiu ao deserto para ser tentado pelo diabo, e foi um duelo de palavra. O diabo tinha a espada da palavra na boca e Yeshua também tinha, e houve um duelo de Torá, onde Yeshua venceu esse duelo. E agora Yeshua volta para Galileia, que era um lugar de trevas, e se cumpre a palavra de Isaías, que diz: um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Porque Jesus volta cheio da autoridade, e ele começa a curar todo tipo de doente, e ao mesmo tempo ele chama 4 discípulos para segui-lo, e ele começa a montar a sua equipe. É o que aconteceu no capítulo 1, 2, 3 e 4 de Mateus. Só que no capítulo 5 a palavra diz que Jesus ele viu as multidões e subiu ao monte. Por que Jesus subiu ao monte? Para se afastar das multidões. Ele precisava ter um a sós com aqueles novos discípulos que ele estava montando, que era aqueles 4, talvez mais alguns, que não foi citado aqui claramente. Ele precisava ter um tempo com os discípulos no monte. A multidão ficou lá embaixo esperando. Você vai ver isso porque no capítulo 8, quando Jesus termina todo o trabalho de ensino, ele vai descer e diz assim: e ali, no capítulo 8,
as multidões começaram a persegui-lo, a segui-lo. Então Jesus subiu sozinho com os discípulos ao monte, para poder ter um momento particular com os discípulos. E qual era o propósito desse momento particular? Jesus queria entregar um conteúdo fechado. O que é um conteúdo fechado? Eu tenho meus discípulos online, nós temos a nossa igreja online, o ministério nosso é todo online. E eu tenho dois tipos de discípulos, os principais e os Hassides. Os principais são os discípulos que já são experimentados comigo. Eu posso falar qualquer coisa para eles. Os Hassides estão amadurecendo ainda. Eu não posso falar qualquer coisa. E Yeshua também tinha os seus principais. E era o começo do ministério de Yeshua. Ele estava ainda com 30 anos, ele ia viver mais 3 anos com aquela equipe. E a ideia, o propósito de Yeshua era reunir aqueles discípulos ali e dar para eles orientações sobre como lidar nos próximos meses. Ok? Preste atenção, gente. O que são as bem-aventuranças? São orientações de Yeshua para um grupo de discípulos acerca da situação social e espiritual que eles iriam enfrentar nos próximos meses. Ou, mais precisamente, nos próximos 3 anos. Claro que essas palavras nos alcançam também. Mas, em primeiro lugar, era para esses discípulos. E eram rapazes pobres, como nós lemos nos textos anteriores, rapazes pobres que vieram da Galileia, da região da Galileia, do lugar de sofrimento que era conhecido como lugar de trevas. Rapazes de Nazaré, de Cafarnaum, de Magdala, de Betsaida, rapazes dos lugares mais pobres, as favelas da região. Eles estavam ali começando a seguir Yeshua, mas com a alma deles e com a mente deles totalmente destruída. Então Jesus precisava tratar deles. Eu vou até fazer uma comparação ousada. É como os hebreus que receberam os 10 mandamentos, que eram as primeiras leis de convívio que Deus deu para o povo escravo. Eram as primeiras leis de convívio. Não matarás, 10 mandamentos. Por quê? Porque os caras estavam doidos, malucos, estavam descontrolados, saindo do Egito. Um ia matar o outro a qualquer momento. Não cobiçará, para não ter problema. Honra teu pai, honra tua mãe, honra a Deus. Os 10 mandamentos eram mandamentos básicos para início, porque depois Deus deu mais 600 e alguns. E agora Yeshua, ele está fazendo a mesma coisa através das bem-aventuranças. Ele estava preparando a mente dos rapazes para dizer, ó, vai rolar umas coisas aí, mas eu vou treinar vocês agora. Vocês vão andar comigo, mas para andar comigo, eu vou treinar vocês. Agora, pasme, convida alguém aí. Pasme, Yeshua não inventou nenhuma das 8 bem-aventuranças. Nenhuma delas ele criou. Quando você olha ele dizendo, bem-aventurados, né, os pobres de espírito, a impressão que dá, nossa, Jesus veio para trazer algo novo para nós. Olha como ele fala, bem-aventurados os que choram. Não, Jesus não trouxe novidade nenhuma. E eu vou provar isso para vocês. O que Jesus estava fazendo ali? Além de preparando a mente daqueles rapazes, ele estava mostrando que ele conhecia a Torá. Ele estava mostrando que conhecia o Antigo Testamento. E Jesus, então, ele escolhe alguns versículos do Antigo Testamento para preparar aqueles rapazes para essa nova caminhada. Quem está entendendo até agora, diz aí, estou ou não estou. Preciso, porque eu tenho para mim que alguém pode não ter entendido o que eu falei até agora. Quem está entendendo, bota aí, estou ou não estou.
Obrigado, Maria. Muito obrigado. Móveis Ferrarini. Querido William, muito bem. Vocês são ótimos alunos, viu? Amém. Então vamos lá, tudo bem. Então vamos lá analisar cada uma dessas bem-aventuranças. São apenas 8. Porque amanhã nós vamos entrar no mar profundo ainda. Sal da terra e luz do mundo. Nós vamos explicar isso amanhã. Mas olha aqui. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Primeira, pega aí. Lucas, aqui foi Mateus que falou, bem-aventurados os pobres de espírito, que foi a maneira que Mateus escreveu. Mateus era mais minucioso, né? Por isso que Mateus, no seriado The Chosen, ele é autista, porque representa o minucioso. Então, Mateus bota pobres de espírito. Lucas vai chamar de pobres. Então, o contexto é, bem-aventurados os pobres, ou pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Lembra do que eu falei para vocês? Jesus estava trazendo para a sua equipe rapazes da Galileia, de um lugar que era conhecido pobre, um lugar que todo mundo era desprezado, um lugar que diziam, pode alguma coisa vir da Nazaré, que é da Galileia, um lugar onde o profeta Isaías diz, um povo que andava em trevas, viu uma grande luz, um lugar onde o rei Irão, lá na época de Salomão, chamou Cabul, terra amaldiçoada. Aquele povo era sofrido. E a pobreza sempre impediu das pessoas acreditarem que podem servir a Deus. Gideão, quando foi chamado, ele disse, quem sou eu se eu sou pobre? Eu sou da família pobre. Como é que o Senhor vai me usar como juiz se eu sou pobre? Então a primeira coisa que Jesus vem é curar um coração pobre. Dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, calma. Você sabia que Isaías 61 é o texto de Isaías falando de Jesus? Preste atenção. Aperta o cinto. Vamos lá para Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus, porque Ele me ungiu para levar bem-aventuranças aos pobres. E agora Ele diz, bem-aventurados os pobres. Sabe o que Jesus está dizendo quando Ele diz bem-aventurados os pobres? Ele está se apresentando para aquela rapaziada dizendo, Isaías 61 se cumpriu. O profeta Isaías disse, o Messias vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar as boas novas, as bem-aventuranças aos pobres. E hoje eu estou aqui nesse monte, olhando nos olhos de vocês e dizendo, não se preocupe mais que vocês são pobres, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vim para consolar os pobres. Você vai ver que não é uma frase pequena. Antigamente eu pensava, engraçado, Jesus falou uma pregaçãozinha boba, né? Eu pensava. Você vai ver a pregação de Paulo. Conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi levado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Paulo pregava mais do que Jesus. Mas não. Jesus estava falando de Isaías aqui. Você já ouviu alguém falar isso para você? Duvido. Sabe por que não ouviu? Porque eu peguei das Escrituras hoje. Aí ele vai para o segundo versículo, para a segunda bem-aventurança, quero dizer. Segunda bem-aventurança, ele diz assim, agora, gente, pelo amor de Deus, se você não apertou o cinto ainda, aperta agora. Na segunda bem-aventurança, Yeshua vai dizer assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O contexto, aqueles rapazes eram um grupo de pobres, e alguns estavam emocionados, chorando por causa da sua tristeza, da sua dor, do seu sofrimento, da sua história em Cafarnaum, na Galileia, em Nazaré. Havia um clima ali de choro. Mas Yeshua foi muito além, porque ele está no Isaías capítulo 61 ainda, versículo 1, 2 e 3. Porque eu estou falando, bem-aventurados os que choram. Agora olha o que diz Isaías 61. Ele me enviou a cuidar dos que estão de coração quebrantados, para consolar os que choram, e a dar a todos os que choram uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado.
O que Yeshua está dizendo quando ele diz bem-aventurados os que choram, porque serão consolados? Ele está dizendo, vocês vão receber óleo de alegria, unção da alegria. Vocês vão receber vestes de louvor, roupa de festa. Vocês vão receber uma coroa ao invés das cinzas que vocês jogam sobre a cabeça, que era um ato profético de humilhação dos antigos. Então, quando um evangélico escuta bem-aventurados os que choram, nós simplesmente entendemos isso. Mas quando um judeu, e eles eram todos judeus, Jesus era judeu. Na aula de segunda eu vou falar isso. Toda aula eu vou falar. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. Quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, eles entendem na hora. Ele está citando Isaías 61. Cumpriu-se a palavra do profeta Isaías. Chegou aquele que vai me consolar. Chegou aquele que vai me honrar. Chegou aquele que vai me dar vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. E eu vou caminhar com ele. Tá bom para vocês aqui ou paro a live já? Eu não vejo a hora de eu descobrir como é que bota aquela ferramentinha no Instagram para vocês fazerem uma semente na palavra, porque vocês têm que aprender a semear na palavra. Quando a palavra é revelada, fazer uma semeadura, dizendo, eu compro essa palavra, eu ativo essa palavra. Mas, infelizmente, meu Instagram é muito humilde, não tem essa ferramenta. Quem sabe um dia, né? Então vamos para a terceira bem-aventurança. Ele vai dizer assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Primeira coisa, gente, Yeshua, ele ia começar a falar muito de conquista a partir de agora. Ele ia falar muito de tomar as terras. Entre nas cidades, pregue nas cidades. E a mentalidade do judeu que vem lá de antigamente, do tempo do povo que saía do deserto para entrar em Canaã, na terra prometida, era a mentalidade de espada, mentalidade de guerra, guerra territorial. Se você ler esse versículo aqui, talvez você vai até ter mais cuidado com a palavra conquista de territórios. Eu vou pregar agora em São Paulo um seminário, fui convidado e me pediram que eu pregasse sobre guerra territorial. Mas olha o que Jesus vai falar de guerra territorial. Olha a guerra territorial de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O território é conquistado com mansidão. Então o que Yeshua está dizendo para aqueles rapazes? Amém, minha irmã. Obrigado, Dulcimar. Fez uma primícia para nós há poucos minutos. Eu te abençoo, te honro. Declaro que Deus vai te exaltar no nome de Yeshua. Mas o que Yeshua estava dizendo quando ele diz bem-aventurados os mansos que herdarão a terra? Ele estava dizendo o seguinte para os discípulos: esquece esse negócio de briga por território, meu irmão. Vocês vão andar comigo e eu preciso de vocês mansos. Confia. Nós vamos conquistar o planeta todo. Nós não vamos herdar a terra território, nós vamos herdar a terra planeta. É na mansidão que eu vou conquistar o planeta. Vocês vão andar comigo a partir de agora, acreditem. E Yeshua, ele se apoiou no Salmo de número 37, versículo 11. Ele não inventou nada. Jesus não inventou nada. Por isso que quando algum religioso fala assim, Jesus veio abolir a lei, você fala assim, se Jesus viesse abolir a lei, ele se matava, porque ele é a lei. Ele é o verbo que se fez carne. Todas as palavras que saíam da boca de Yeshua era Bíblia, era Torá, todas. Então quando ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ele está lendo o Salmo 37, versículo 11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então é isso que ele fez, ele leu um salmo. Depois ele foi para a quarta bem-aventurança, quando ele vai dizer assim, bem-aventurados os que têm fome e sede. Gente, esse aqui é demais. Esse aqui é demais. Quando ele diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Se você tem fome e sede de justiça, você será satisfeito. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui?
Galera, vocês têm fome e sede de justiça? O que é justiça? Justiça é a Torá, é a lei. Você tem fome e sede da palavra? Vocês serão satisfeitos. Vou mostrar para vocês já já. O que ele estava falando aqui era do Salmo 42, versículo 2. Preste atenção. A minha alma tem sede de justiça. Quando é que eu conseguirei ver a face de Deus? A minha alma ama a tua palavra, a tua justiça. Quando é que eu conseguirei ver a face de Deus? Jesus estava rindo deles. Vocês têm sede de justiça? Vocês estão sentados na frente da justiça. Vocês têm sede de justiça? Vocês estão vendo a face de Deus? Já vocês não sabem. Acabou a sede de vocês. Vocês estão face a face com Cristo. A minha alma tem sede de justiça. Quando é que eu verei Deus? Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Vocês verão Deus. Deus estava falando com eles. Olha como que foi lindo esse bate-papo. Aí nós vamos para o número 5, a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora foi mais uma questão de ativação, né? Porque ele precisava de uma equipe cheia de misericórdia. Ele ia em lugares que pessoas podres, pessoas sujas, pessoas leprosas, pessoas doentes, pessoas de todo tipo, fariseus que iam se arrepender, romanos. Então aqui ele já estava ativando, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele estava dizendo, gente, vocês têm que sair daqui misericordiosos hoje, porque lá embaixo nós vamos precisar disso. E o texto que Yeshua usou foi Salmo 41, versículo 1. Bem-aventurado o que cuida do necessitado, o Senhor o livra do mal. Toda vez que você é misericordioso com alguém, essa misericórdia volta para você. Eu tenho praticado muito de tzedakah. Eu saio na rua, gente, sempre com 100 reais, 200 reais no bolso. Se eu vejo um mendigo, se eu vejo uma pessoa aflita, se eu vejo uma mulher, se eu vejo uma viúva, eu largo 50, eu largo 100. Esses dias eu fui num restaurante de rua, na calçada, um boteco, com a minha esposa. Aí veio uma moça e falou assim, desculpa, uma moça com 2 crianças, eu acho. Desculpa te incomodar, senhor, porque... Eu falei, para, minha filha, para. Você vai contar essa história chata para mim, tua, dos seus problemas? Não quero saber, não. Aí ela se assustou e falou, guarda essa tua história para outro. Você quer ajuda? Eu vou te ajudar. Aí peguei e dei um dinheiro para ela. Aí depois veio um outro pediu, eu dei um dinheiro também. Aí depois veio um outro pediu, eu falei, filho, eu acabei de dar para o fulano e para o Beltrano, acabou meu dinheiro já. Depois Deus me abençoou. Porque a palavra não mente, diz bem-aventurados que são misericordiosos, porque vai ter misericórdia para você também. Entenda uma coisa, se você ajuda alguém mais pobre que você, Deus vai usar um milionário para te ajudar. Você será o caso de misericórdia de alguém mais próspero, quando você precisar. Tá? Aí, esse aqui é muito lindo também, né? Mais uma outra bem-aventurança aqui. Gente, vai convidando alguém, vai batendo um coraçãozinho aí. Tudo isso é relevante para o Instagram impulsionar nosso ministério, tá? Agora olha que lindo. A 6ª bem-aventurança de Yeshua. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para tudo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus estava num monte. Jesus estava num monte. Por isso que chama sermão do monte, é o sermão da montanha. E ele diz, bem-aventurados os puros do coração. Em cima do monte, ele fala do coração puro. Que salmo ele está falando aqui? Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ele não estava no monte?
Quem subirá o monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Bem-aventurados os puros de coração. Que não jura enganosamente e nem pratica a maldade. Jesus estava dizendo o seguinte: galera, vocês estavam aqui porque vocês têm o coração puro, e por isso eu trouxe vocês a esse monte, para cumprir o Salmo capítulo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Vocês estão aqui, ó, bem-aventurados vocês que estão aqui, porque têm coração puro, são pobres, foram marginalizados lá na Galileia, mas vocês são de coração puro, vocês subiram o monte do Senhor, estão aqui comigo. Não é lindo, gente, o que está acontecendo aqui? Sim ou não? Aí nós vamos para a 7ª bem-aventurança, são só 8. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Porque naquela época tem um outro versículo que Jesus estava usando, que é Isaías 57, 1. Aliás, Isaías 57, 21. Que diz assim: para o ímpio não há paz. Para o ímpio não há paz. Então, quando ele diz bem-aventurados os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus, ele está dizendo exatamente isso. Ó, se você não promove a paz, você é chamado de ímpio. Mas se você promove a paz, as pessoas vão te chamar de filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Agora, o que é a paz? Paz é uma camisa branca, uma bandeira branca. É no final do ano você ficar na Rede Globo dizendo axé, muito axé. Paz é uma bandeira branca que acaba a guerra? Não. Paz é shalom. Por isso que nós cumprimentamos uns aos outros assim, shalom, shalom. Por incrível que pareça, paz não é paz. Paz não é paz. Quando a pessoa chega para mim, passeou. Passeou onde, cara? Quem passeou? Passeou quem? Paz do Senhor Jesus. Aleluia. Algumas pessoas têm até um coração puro para falar isso, mas não sabe o que está falando, não sabe o que está desejando, muitas vezes não está nem vivendo essa paz. Agora, shalom é shalom. Shalom é shalom, que é a paz que excede todo entendimento. Shalom significa ausência de conflito, tudo no lugar, tudo arrumado. Aqui no nosso escritório, nós mantemos tudo arrumadinho, mas às vezes o dia a dia fica uma baguncinha aqui. Agora mesmo que eu estou filmando, fica uma baguncinha. Acabou a live, tudo arrumado. Porque paz é a organização, a paz é a vibração, é o ambiente, a paz é as palavras, a paz é o que você carrega. Ele diz: quanto mais você desenvolve essa paz, você vai ser chamado filho de Deus. Interessante, né? O que identifica um filho de Deus é a shalom. E para finalizar, a 8ª bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Lembrando, justiça sempre fala de Torá, da palavra. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós vamos ver na aula de amanhã, ou na outra, não sei, que Jesus vai dizer assim: se vocês não tiverem mais justiça do que os mestres da lei e do que os próprios fariseus, que eram mestres da palavra. Fariseu significa expert na palavra. Jesus está dizendo: se você não tiver mais palavra do que qualquer um deles, você vai ser o menor do reino dos céus. Então, quando ele diz bem-aventurados os perseguidos por causa da Torá, da palavra, significa que você tem que praticar a palavra a ponto das pessoas quererem te perseguir. A ponto de perseguir, né? Porque a gente pensa que o fariseu, ele era o símbolo do demônio. Não, de jeito nenhum, gente. Nunca fale isso, porque Jesus era um fariseu. E nós vamos chegar nessa aula em breve. Jesus era um fariseu, Jesus era um rabino, Jesus era um sacerdote, Jesus era judeu.
o judeu matou Jesus, então Jesus matou o próprio Jesus. Como é que é esse negócio? Então o problema dos fariseus não era falta de conhecimento da palavra. O problema deles também não era humildade, ignorância, às vezes de não conhecer claramente. O problema deles era hipocrisia, que pegava a palavra e usava de outra maneira, sabendo que estava usando errado, e mesmo assim usava para maltratar as pessoas, para ganhar dinheiro. Então, o que ia acontecer ali depois do momento do Sermão do Monte? Jesus ia descer com os discípulos e os discípulos iam começar a praticar a palavra. E os fariseus iam olhar, não, isso não, porque ia quebrar o sistema deles. Por isso ele diz de perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Sabe por quê? Vão te perseguir aqui, mas no céu você está garantido. Tá? Então, fica aqui para vocês esse conteúdo de hoje. Convite, envia para alguém, né? Não tem muita gente falando de Jesus hoje, né, gente? Eu sei que tem muitos, mas não tem o suficiente. Então envia, fala assim, olha, tem um apóstolo meio doido aí que fala de Jesus. Não precisa gostar de mim não, só gosta da palavra. Porque tem muita coisa pela frente. Nós ainda estamos no capítulo 4, 5 de Mateus, mas agora só o capítulo, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, como é que vai ser, o que tem para as próximas lives. Na próxima live, vou falar sobre sal da terra e luz do mundo, o que significa essa luz, o que é um sal pisado pelos homens. Depois, eu vou ensinar sobre quando Jesus diz, eu não vim abolir a Torá, está escrito aqui. Não pense que eu vim abolir a Torá e os profetas. Eu vim completar. Aí ele vai explicar direito o que é um assassinato, o que é um divórcio, qual é a maneira certa. Olho por olho, dente por dente, vire a face. Eu vou explicar o que é virar a face da outra face. Aí depois, no capítulo 6, nós vamos falar da oração do Pai Nosso, gente. Mas antes da oração do Pai Nosso, eu vou deixar essa proposição para você pensar. Ele diz assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Mas não existia porta naquela época. Mal existia quarto. Então será que ele estava falando sobre o quê? Deixo para você esse dever de casa. E amanhã nós nos encontramos novamente às 19 horas. Não deixe de acessar o meu site ministerioatos2.com.br. Lá tem todo o nosso material, tem mapa profético, tem cobertura espiritual, como é que funciona o nosso ministério, tem muita coisa boa lá que eu ficaria feliz se você conhecesse. Deus abençoe, que a presença do Eterno seja na sua vida, na sua casa, em nome de Yeshua. Amém.